Sobre pensão socioafetiva, é um assunto aí que tá bem polêmico. Tem até o deputado Kim Kataguiri que tá tentando lutar aí contra essa decisão. O que a senhora acha sobre isso? Como que funciona? Então, existe de fato? Existe, assim. E o que seria, para quem tá ouvindo? Boa, é isso que eu ia te dizer. Então fala que advogado é meio chato, fica voltando no assunto, mas é porque a pensão existe e no nosso Código Civil, ele diz quem deve pagar e quem tem o direito de receber. Asa do avião, então aquele que pode pagar e aquele que tem necessidade. Pais e filhos, filhos e pais, porque é recíproco, né? Então existe essa condição. Ah, mas é sempre assim? Ah, mas ele não é meu filho, por que eu tenho que pagar? Eu convivi com esta pessoa, respondendo a sua pergunta, eu entrei no relacionamento, me casei com ela ou com ele, já tinha um filho, ou vive em união estável, regime de união estável, não casado no papel, para as pessoas entenderem, mas vive como se casado fosse. Aí um deles tem filho. E aí, essa criança, desde pequenininho, já convive e começa a chamar de pai, né? É o meu caso. É o meu caso. Eu fui adotado pelo meu pai. Que lindo. Então, é afetividade. Então, hoje se prevalece essa questão afetiva. Então, assim, chama de pai, mas não é só chamar de pai. É ter respeito como se fosse pai, respeitar como se fosse realmente seu filho, né? E pagar as despesas não é só questão financeira, tá? Porque eu já tive caso em que, por exemplo, a adolescente, adulta, depois pede filiação socioafetiva. Ah, ele pagava a minha escola, ele pagava as coisas. Mas ele diz, mas eu nunca a tratei como filha. É difícil ouvir isso. Nossa, pesado. Mas às vezes também pode ser um argumento para aquela pessoa não ser responsabilizada e não ser debitada por aquilo, cada um é cada um. É isso que eu disse no início, a gente conhecer as pessoas é saber. Então, a pessoa dizia assim, olha, não, eu não vou fazer reconhecimento porque eu nunca a reconheci como filha. Eu disse, não, mas vocês conviviam. Não, mas eu fazia questão que ela me chamasse de tio e não de pai. Então, veja só, num caso de reconhecimento de filiação socioafetiva, não é a questão genética, mas você se afeiçoou àquela criança, trata como filho, cuida, zela, como se fosse pai ou como se fosse mãe. Doutora, tem responsabilidade. Pode ingressar com pedido de incluir na certidão de nascimento daquela criança o nome. Aí como é que fica? Vai ter 2 pais? Sim, 2 pais. 2 mães? 2 mães. E aí, na hora de pedir a pensão alimentícia, então você, ônus e bônus. É bonitinho, eu gosto, eu amo, né? Separou. E aí, como é que fica essa questão de pensão alimentícia? Tem que pagar. E, doutora, levando-se em conta tudo isso que a senhora está explicando, a Virgínia já poderia, de repente, pedir uma pensão, porque os moleques, os filhos já invadiram a casa lá do Vini Júnior e na Espanha, quebraram televisão, fica sujando o tapete da sala. A Virgínia, se terminar hoje o relacionamento, antes de ir pra Copa, ela já pode pedir uma pensão pro Vini Júnior ou não? Vamos lá, eu vou te dar aquela resposta. Primeiro, eu tenho que te dar aquela resposta que todo advogado, que é muito chato, mas a gente fala, depende. Porque cada caso é um caso. Como lá dentro da casa deles, do lar, a gente não sabe exatamente o que se passa, qual o contrato que ficou estabelecido, se existe uma responsabilidade ou não. Então, a gente fica difícil dizer, não, ela não pode pedir. Mas, a grosso modo, pelo que a gente assiste, a gente vê pela mídia, eu entendo que não há. É muito pouco tempo ainda. Existe o pai que é totalmente presente, pelo que a gente vê. Tem a convivência, porque hoje a gente não chama mais de visita. A gente chama de convivência. Tem as convivências, a responsabilidade, paga a pensão, paga as despesas. Então, assim, a não ser que haja um afeto, a questão afetiva muito grande. Já pensou? O moleque tá com aqui, ó, a camisa autografada que o Vini deu pro meu filho. Tá aqui, isso aqui. Porque ela realmente precisa. Ela precisa de pensão, com certeza. Né? Ela já tem pouco dinheiro, né? Bom, então, você está ouvindo a doutora Sandra Daniotti tirando dúvidas sobre questões legais envolvendo a família. Ela, que é formada em Direito pela Universidade de Guarulhos, também foi professora e agora está aqui dando entrevista falando sobre direitos e família, tudo que envolve este universo, seja herança, briga de casal ou até mesmo conciliação de casal. Sim. Casais que podem chegar a querer separar e depois voltar. Já aconteceu isso com você? Já, na mesa de audiência. Mentira, na mesa de audiência? Eu já tive casos assim
Sim. A hora que o cara viu o tamanho da bucha, falou, é melhor voltar, viu? Não! É uma briga. Essa doutora vai me arrancar um rim. É melhor voltar. É melhor voltar. Pior, e o pior é que aí os maridos, eles têm raiva da mulher e ia falar, essa sua advogada, essa... Então a gente entra no rolo, vai todo mundo pro saco. Então assim, eu já tive uma discussão foi logo no começo, uns 5, 10 anos de profissão. Falo no começo, há 5 ou 10 anos. Então, já tive de todos os casos, mais ou menos. Então, aí, briga. Não, doutora, porque ele fazia isso, entrava na questão da intimidade, aí eu falava, não precisa falar isso. Não quero saber. Não me poupe dos detalhes sórdidos. Exato. Então, eu falava, não preciso colocar isso na petição. Não, mas eu quero que o juiz saiba. Não, mas o juiz não vai querer saber disso. Assim como ele não quer saber quantos garfos, facas, não sei o quê. Então, a gente procura também dissolver um pouco essa situação. Aí chegou na briga, chegou na mesa de audiência e os dois começaram, não, mas e o álbum de casamento? Aí eu virei e falei, como assim? Mas quem quer ficar com álbum de casamento? Depois, só se for para recortar as fotos ao meio, e não é isso, ou queimar, né? Porque a briga que estava tão grande. Bom, por fim, o juiz me chamou e disse, doutor, eu acho que os separandos... Né? Eles estão se beijando lá. Eles não querem se separar. Meu Deus. Eu vou pedir para conversar só com eles. Eu fiquei muito brava, né? Porque eu soltando fogo pelo olho e brigando pelos direitos, depois você ouvir uma coisa dessa. Por isso que eu digo, é importante você conversar, porque às vezes a pessoa, ela não pode usar o advogado como ferramenta para atacar o outro. Nossa. Às vezes é isso. Então, nesse ponto, aí eu digo, não, então isso eu não quero. Sabe? Então eu paro, eu falo, não me use para atacar o seu ex. Me use para garantir os seus direitos. Que né? lindas frases. Não é Lindas verdade? Lindas palavras.